O texto está em Isaías 38, e eu quero falar hoje sobre a oração de Ezequias. A oração de Ezequias. Isaías 38, de 1 a 6. Isaías 38, dos versos de 1 a 6. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, de como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Santo Deus, eterno Pai, que a Tua palavra hoje lida, ó Deus, ela abra os nossos olhos, o nosso entendimento sobre a vida de oração, sobre o se derramar no Teu altar, sobre o Te buscar com sinceridade. Ó Pai, que a Tua palavra hoje, ó Deus, ela ecoe em nossos corações e produza, ó Deus, efeito de mudança em nome de Jesus. Amém. Ezequias é filho de Acás, e Ezequias foi um bom rei, não foi um mau rei. E Ezequias está aqui com os seus 29 anos, e ele recebe essa sentença de morte. E é interessante essa sentença que o profeta vem e fala a Ezequias. E eu acho muito interessante isso, querido irmão e querida irmã, que o profeta vem e fala do juízo de Deus. Hoje os profetas falam, mas os profetas parece que querem agradar os corações. Eu tenho muito receio quando a pessoa fala que o Senhor está dizendo. Eu tenho muita dificuldade com isso, porque isso para mim é muito sério, é muito sério. Então Deus envia Isaías para falar com Ezequias. E Ezequias então está doente, e a palavra não é de bom ânimo, né? A palavra não é para agradar o coração de Ezequias. Ao contrário, a palavra é terrível, é uma sentença de morte. E isso também revela para nós um pouco do caráter de Deus para nós. Interessante isso, queridos irmãos, porque muitas das vezes nós queremos uma palavra que venha produzir um alívio imediato em nós. Mas Deus tem uma palavra que quer provocar em nós uma mudança de vida. Então, para mim, a palavra de Deus sempre é uma palavra que nos desafia a mudar. A palavra de Deus sempre é uma palavra que nos desafia a nos aproximar mais de Deus. Então, geralmente, quando Deus fala comigo, não é uma palavra muito de alívio. Sempre é uma palavra mais ou menos nesse tom que Isaías fala para Ezequias. Olha, toma cuidado. E a palavra aqui ainda é mais profunda, porque a palavra é que Deus diz para ele o seguinte: põe em ordem a tua casa. Às vezes nós queremos mudanças, que ocorram mudanças em nossas vidas, mas nós não queremos mudar o nosso interior. Nós não queremos arrumar a nossa família, nós não queremos arrumar a nossa casa. Então, querido irmão e querida irmã, antes da gente ver uma mudança no mundo, eu e você precisamos ver uma mudança em nós, amém?
Amém? Nós precisamos ver uma mudança em nós. Mas aqui tem uma dificuldade, porque esse rei é um bom rei. Acas não foi um bom rei. Acas, ele foi um rei problemático. Ele afastou Israel de buscar a Deus. Mas é interessante isso, porque esse texto traz para mim uma revelação, que eu e você não podemos ser fruto do meio, porque Ezequias nasce no meio da corrupção, mas Ezequias não se corrompe, amém, irmãos? Amém? Então o homem não é fruto do meio, eu não acredito nisso. O homem não é fruto de uma consequência da sociedade, o homem é fruto das suas escolhas, Ezequias, ele escolheu ser diferente do seu pai, ele escolheu ser um bom rei, ele escolheu cuidar bem do povo de Israel, só que agora eles estão sob juízo. Ezequias está doente, e vem a palavra de Isaías, põe em ordem. Então, querido irmão e querida irmã, para mim o texto diz algo mais profundo ainda. Quando a gente acha que as coisas estão organizadas, Deus quer mais, amém? Deus quer mais de nós, Deus quer mais de mim e de você, entenda isso, Deus quer mais de nós. O que Deus requer mais de mim? O que Deus requer mais de você? O que Deus requer mais da igreja dele nesse tempo? O que Deus está requerendo de nós como povo de Deus? O que é que você precisa pôr em ordem no seu mundo interior? O que é que você precisa ajustar dentro do seu lar? O que é que você precisa ajustar dentro do seu relacionamento familiar, dentro do seu cônjuge, com os seus filhos? Põe em ordem a tua casa, essa é uma ordem do profeta Ezequias. Agora, aqui revela um coração. Ezequias não se revolta com o profeta. A gente tem uma grande dificuldade, nós somos uma sociedade que nós não aceitamos muita repreensão. E os nossos filhos da nossa geração, assim, eles são mais complicados ainda, que eles não aceitam mais de jeito nenhum, que essa geração da não palmada, né? Não pode bater, né? Não palmada. Então a gente criou uma geração de pessoas que não sabem lidar com repreensões. E a palavra de Deus, querido irmão, hoje a gente vê um modernismo entrando nas igrejas, aonde não se pode mais falar para você corrigir, mudar a sua vida, transformar o seu viver, verificar os seus pecados. O coração de Ezequias não se corrompe no meio de uma geração corrupta, mas o coração de Ezequias ouve a repreensão do profeta. E o que Ezequias faz? Virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Querido irmão e querida irmã, não existe o fim que as pessoas pensam que é o seu fim. Só existe um fim para nós, que é quando o Senhor, o nosso Deus, diz e decreta, é o fim, acabou. Eu creio assim, é o fim só quando o Senhor fala. Mas todas as circunstâncias a gente pode estar olhando, a gente pode estar doente, a gente pode acabou de ouvir, não vai dar certo, não vai acontecer, não vai melhorar. Deus, Ele quer te ouvir, amém, irmão? Ele quer te ouvir. Deus quer te ouvir. E isso é orar. Ezequias, o que ele fez? Ele não ficou ali se entregando à enfermidade. Ele não se entregou à tristeza. Ele não se entregou à decepção. Ele não se revoltou contra a palavra de Deus. Ezequias foi fazer aquilo que eu e você precisamos fazer. Ezequias foi orar. Ezequias foi buscar em Deus uma solução para a sua vida. Ezequias foi buscar ao Senhor, pensando, quem sabe o Senhor me ouve hoje, quem sabe o Senhor tem uma solução para mim hoje.
Essa oração para mim de Ezequias se assemelha muito à oração de Ana, quando ela vai e entra lá na sinagoga e vai buscar a Deus, buscando uma solução de Deus, depois de ela ter sido humilhada por ser estéril, ela vai buscar uma solução em Deus. Querido irmão e querida irmã, quem tem solução para as nossas vidas é o Senhor dos Exércitos, é o Deus Todo-Poderoso, amém, irmãos? Então aprenda a orar, aprenda a buscar em Deus. Ezequias virou o rosto para a parede e foi orar. Ezequias não ficou se lamentando, lamuriando, murmurando, reclamando. Ele foi orar. Querido irmão e querida irmã, se o povo de Deus entender isso, que a oração transforma as nossas vidas, a oração modifica até mesmo a sentença da morte, nós deveríamos derramar o nosso coração a Deus, nós deveríamos buscar ao Senhor, nós deveríamos, o verso aqui termina dizendo assim: Ezequias chorou amargamente. Ezequias não simplesmente orou, Ezequias rasgou a sua alma, rasgou o seu coração. Ezequias entendeu que ele podia fazer algo mais para o reino de Deus. Ezequias entendeu que ele podia fazer algo mais para a família dele, ele podia fazer algo mais para o povo dele. O que você pode fazer mais para Deus? O que você está fazendo a mais para o Senhor? Não, mas eu já faço muito, pastor. Será? O que você está fazendo a mais? Olha o que Ezequias fala: Senhor, lembra-te de como tenho servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Senhor, lembra, eu estou fazendo isso, mas se tem algo a mais para mim fazer, então eu vou fazer. Você tem essa disposição, irmão, irmã? Você tem essa disposição de fazer a mais para Deus? Você tem essa disposição de sacrificar mais pela obra do Senhor, pelo reino de Deus, pela sua família? Orar mais pela sua família, pelos seus filhos, orar mais pelos seus familiares, orar por aqueles que ainda estão presos nos vícios, orar por aqueles que ainda não se converteram aos pés do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como é que são meus familiares. Eu não sei, mas eu sei quem é Deus. E você sabe quem é Deus? O que Deus faz na história de Ezequias? Levanta o profeta, e Deus fala para o profeta: vá agora e diz ao Senhor, e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Amém, irmão? Amém? Quem que pode mudar o teu destino? Só Deus. Deus pode mudar o teu destino. Deus pode mudar a tua vida. Deus pode mudar tudo que tem para acontecer na sua vida. Deus pode mudar. Eu creio assim. Eu creio porque está falando de Ezequias, está falando da palavra, mas Ezequias foi buscar a Deus. Ezequias foi rasgar a alma diante do Senhor. Isso aqui não é oração religiosa não, irmão. Isso aqui é oração de quem se derrama no altar de Deus, igual Ana se derramou no altar de Deus, igual o Senhor Jesus se derramou no altar do Senhor, o nosso Deus, lá no monte de Getsemane, em que ele chorou: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas assim a tua vontade na minha vida. Ah, que oração maravilhosa, que desafio maravilhoso de Ezequias. E olha que resposta, Deus respondeu a Ezequias. Quantos dias será que levou? Será que foram meses? A palavra não diz. Mas a palavra diz que não foi no mesmo dia. A palavra diz para nós que tem um interstício de tempo. O tempo em que o profeta foi e falou, e o profeta depois se ausentou, e depois o profeta sai e volta para ir lá falar novamente com Ezequias. Existe um interstício aí de tempo. Existe um tempo em que Ezequias está orando,
E Deus está ouvindo as orações de Ezequias. Deus ouve as nossas orações, irmãos. Como eu creio nisso? Deus ouve as nossas orações. E Deus ouve com mais intensidade as nossas súplicas. Porque Ezequias ora com súplicas ao Senhor. Ele rasga o coração. Ele rasga a sua vida. E Deus não quer só abençoar Ezequias. Entenda isso aqui nessa noite, tem um segredo espiritual muito profundo aqui. Deus não quer só te abençoar. Essa sociedade da teologia da prosperidade, esses crentes da teologia da prosperidade, querem a bênção só para si. Não, irmão, Deus quer te abençoar para você abençoar outros, amém? Quantos creem, digam amém. Deus quer te abençoar para te abençoar os outros, para te abençoar os outros. E ele fala então, olha, eu livrarei você e esta cidade. Amém? Agora, que coisa impressionante. Vem comigo lá agora em Crônicas, 2 de Crônicas, capítulo 33. Ezequias vai ter um filho. E o filho de Ezequias vai se chamar Manassés. Passaram-se 3 anos, nasce então Manassés. Ezequias morre quando Manassés tem 12 anos. Manassés vai se tornar o rei. Só que Manassés não foi um bom rei. Se você ler aqui, você vai ver aqui. Verso 3, reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Olha, Manassés é um filho revoltado. Manassés é um filho desobediente. Verso 4, construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito, meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Olha só, o povo de Israel teve um bom rei, que foi Ezequias, um homem temente a Deus. Agora vem Manassés, e é um idólatra, é terrível. Olha o que ele fez mais, verso 6, chegou a queimar seus filhos em sacrifício, no vale de Ben-Hinom, praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos, fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Às vezes a gente ora, né? E a gente, nossa, Deus abençoou, agora as coisas vai dar tudo certo. E de repente, logo ali na frente, as coisas começam a não dar muito certo. Mas eu quero te falar uma palavra de fé nessa hora, querido irmão e querida irmã. Verso 9, olha o que aconteceu. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Verso 12. Em sua angústia, angústia de quem? De Manassés. Ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Querido irmão, a história de fé e de fidelidade de um homem de Deus e de uma mulher de Deus não pode ser apagada da história. Amém? Seja fiel a Deus. Seja você fiel na sua família. Seja você fiel em oração, em súplica.
Seja você aquele que rasga o coração e que ora e abençoa os seus familiares, abençoa os familiares seus que vão nascer a posteriori. Seja você esse homem, essa mulher de fé. Verso 13: quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. Não existe uma história de derrota, de fracasso, de destruição no meio do povo de Deus. Eu não creio assim. Amém? Eu não creio assim. Mas eu quero que você entenda aqui uma coisa muito importante para nós que somos pais. A importância dos pais abençoarem os seus filhos. A importância dos pais viverem uma espiritualidade verdadeira e que os seus filhos vejam isso. Te vejam orando, te vejam lendo a palavra, te vejam de joelhos no altar do Senhor, te vejam firmes na igreja e na obra do Senhor Jesus Cristo, te vejam fiel na obra do Senhor Jesus Cristo, que os teus filhos te vejam você ser uma pessoa solidária, generosa com aqueles que necessitam, porque o que eu e você estamos fazendo não é simplesmente vivendo os nossos dias e deixando a vida nos levar. Não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui com um propósito divino, com um propósito real. Nós estamos aqui para viver um sacerdócio que Deus nos chamou em Cristo Jesus para viver. E que se nós começarmos a viver isso, querido irmão e querida irmã, você pode ter certeza que Deus derramará as bênçãos dele sobre as nossas vidas e sobre a vida dos nossos filhos e dos nossos familiares. Queridos irmãos, hoje eu ouvi uma triste notícia. Nós estamos enfrentando uma pandemia de crianças sem pais no Brasil. O Brasil é o país número 1 de crianças, adolescentes grávidas. Eu preciso falar com os homens. Eu preciso falar com os homens. Eu preciso que nós, como homens, nos posicionemos diante dessa sociedade. Eu preciso falar com as mulheres, que precisam ensinar às suas filhas sobre o que está acontecendo e sobre o que está realmente ocorrendo. Nós vivemos numa bolha, como igreja. Vivemos numa bolha. Nós nos defendemos. Mas tem uma escola aqui atrás. Tem uma escola aqui atrás. Tem uma escola a 3 quadras ali na frente. Tem uma outra escola a 8 quadras ali na frente. Nós temos uma outra escola, estou falando só de escolas municipais. Nós estamos envoltos aqui a mais ou menos a quase 8 escolas municipais e estaduais. Ah, querido irmão e querida irmã, Deus quer usar a mim e a você para curar e transformar esse mundo. Não é só para mim ser abençoado e você ser abençoado e a nossa família ser abençoada e a gente pertencer a um grupo abençoado, guardado por Deus. Não! É para nós restaurarmos Jerusalém. Amém, irmãos? É para nós restaurarmos Jerusalém. E Deus usou Manassés para restaurar Jerusalém. E Jerusalém foi desencaminhada por Manassés? Foi. Mas um homem que se arrepende, ele é capaz de trazer a cidade toda ao altar
do Senhor, o nosso Deus. Amém? Você crê nisso? Quantos aqui creem nisso? Eu creio assim. Um homem pode trazer uma cidade toda ao altar de Deus. Um homem pode livrar uma cidade inteira, uma nação inteira da prostituição, da feitiçaria, da magia, das coisas que são horrendas e terríveis, porque o nosso Deus, Ele é grande, o nosso Deus, Ele é poderoso, e nós precisamos firmar nossas vidas na palavra de Deus, em Cristo Jesus, porque é dele que vem a solução para as nossas vidas e para as nossas famílias. Essa noite, eu espero que você tenha sido tocado pela palavra do Senhor. Eu espero que quando você sair daqui, você entenda a importância da sua oração no altar de Deus. Que você entenda que mesmo que te decretem a morte, existe um Deus que pode intervir na sua vida e te dar 15 anos para você viver, e você viver os melhores anos da sua vida, amém? E eu quero que você entenda que o que você está fazendo aqui hoje, na sua existência, tem muito a ver com o que vai acontecer na outra geração, nas próximas gerações. E eu quero dizer ainda mais, que Deus pode estar querendo te usar para levantar aquele que vai ser o restaurador da nossa cidade, do nosso país, dessa nação, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas isso depende de homens e de mulheres que resolvam ir ao altar de Deus, como Ezequias foi. Requer compromisso, fidelidade, requer entrega sacrificial a Deus, pela sua vida, pela vida da sua família, da sua igreja, da nossa cidade, do nosso país e da nossa nação. Deus pode levantar um homem que faça a restauração, mas depende de alguém que ore, de alguém que clame, de alguém que confie, de alguém que chore amargamente no altar de Deus e rasgue a sua vida naquele que tem todo o poder, que é grande sobre todas as coisas. Por isso, irmão e irmã, firme a sua vida em Deus, porque a solução da minha vida e da sua vida está no Rei do Universo, o Senhor, o nosso Deus. Amém? Vamos orar? Eu vou me ajoelhar. E você faz como você achar o melhor. Nesta noite, Senhor, que a Tua palavra, ó Deus, venha produzir, ó Deus, o efeito do Teu querer em nossos corações, em nossas vidas, Senhor. Que hoje possamos entender, ó Deus, que devemos Te buscar, e buscar de todo o nosso coração, e buscar, ó Deus, incessantemente, ó Deus, derramando nossas vidas, sabendo que é o Senhor quem tem a solução para o nosso viver, é o Senhor quem tem a solução, ó Deus, para a nossa igreja, a solução, ó Deus, para os nossos filhos, ó Deus, solução para esta nação, Senhor, é o Senhor quem pode agir e operar o milagre, e por isso, nesta hora, ó Deus, eu me derramo diante do Senhor, me coloco, ó Deus, nos Teus pés, e suplico, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aviva os nossos corações, acende a candeia da fé em nossas vidas, ó Pai, e levanta-nos, ó Deus, para vivermos na Tua força, no Teu querer, e vivemos, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Ó Senhor, Tu Deus eterno Pai,
Toma, ó Deus, a vida de cada um dos irmãos e das irmãs, ó Deus, que o Senhor trouxe aqui nesta noite, ó Pai. O Senhor conhece a vida de cada um, ó Deus, e eu coloco, ó Deus, as necessidades, ó Deus, aquilo que está na angústia do coração e da alma, que o Senhor, ó Deus, venha contemplar a fé do teu povo, ó Pai querido. Eu quero colocar também, ó Santo Deus, a vida do irmão Afonso nas tuas mãos. Suplico também, ó Deus, pela vida da minha sogra, que o Senhor venha, ó Deus, abrir as portas da sua cirurgia, ó Pai querido. Clamo também, ó Pai querido, pelo restabelecimento da saúde de todos aqueles que necessitam hoje, da irmã Cláudia, ó Pai querido, que o Senhor põe a tua mão curadora e saradora, Senhor. Visita aqueles que estão, ó Deus, nos leitos de hospital, Senhor, aqueles que estão em tratamento no Araújo Jorge, ó Deus, derrama, ó Deus, a tua graça, uma porção de fé hoje nesses corações, Senhor. Pai querido, Pai celeste, toma as nossas vidas, guarda-nos e livra-nos de todo mal, e desperta-nos a te buscar com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.